Esse tipo de teoria hoje é totalmente ultrapassada. A percepção geral é que a corrupção funciona como uma areia para as engrenagens e não exatamente como graxa. Porque a corrupção, e especialmente a corrupção disseminada, ou aquele sistema de corrupção que foi identificado na Operação Lava Jato, acaba, vamos dizer assim, minando a produtividade da nossa economia. Porque ela impõe custos, no caso mais óbvio, a contratos públicos, que acabam, vamos dizer assim, minando, drenando os recursos existentes para a realização, por exemplo, de uma obra pública. Ou, eventualmente, acaba levando com que agentes públicos, na decisão quanto à alocação desses recursos, na decisão quanto a investimentos, tomem as decisões que não são as mais eficientes, mas decisões que tenham em vista os seus interesses privados, seja daquele que paga a vantagem devida, seja daquele que recebe. Se nós formos examinar o que aconteceu com a Petrobras no período da grande corrupção, nós vamos identificar exemplos claros. Construção lá da refinaria Abreu e Lima, no Nordeste. Ninguém é contra a construção de refinaria, muito menos construção de refinaria no Nordeste. Isso é importante, isso impulsiona a economia. Mas o que nós temos é que os custos dessa construção ultrapassaram em muito qualquer orçamento inicial daquela obra. Salvo engano, dados oficiais, pelo que eu me recordo, era em torno inicialmente de 3,5 bilhões de dólares para a construção da refinaria. Em 2014, a refinaria já tinha custado cerca de 18 bilhões de dólares. Ou seja, quantas refinarias se pode construir se não houvesse essa corrupção disseminada? Tudo aquilo foi vantagem devido à propina? Não, é muito dinheiro. Embora Vossa Excelência esteja com a razão ao lembrar que os valores pagos de propina eram muito elevados, como o do gerente que devolveu 100 milhões de dólares. Mas parte daquilo é propina e parte são decisões economicamente ineficientes, porque se constrói catedrais no deserto que muitas vezes não servem para nada, senão gerar recursos para pagamento de vantagem indevida. Então, os ganhos do enfrentamento da corrupção, especialmente da grande corrupção e da corrupção disseminada, são muito elevados. Presidente Simone Tebet, juiz Sérgio Moro, primeiro cumprimentá-lo pela sua disposição de vir até esse Senado, debater com diversas correntes de pensamento e mostrar com clareza o seu pensamento, mostrar com clareza as suas atitudes e a sua história. Nós aqui, como já falou um senador que me antecedeu, temos várias visões. Essa é a casa da democracia. Temos pensamentos mais à esquerda, pensamentos mais à direita, pensamentos mais ao centro, e temos discussões constantes. Divergimos muito e de vez em quando podemos consensuar sobre algumas coisas. Eu queria fazer uma distinção aqui entre a ética e a lei. A ética examina as atitudes dos homens do ponto de vista do bem e do mal. A lei examina as atitudes dos homens se elas estão dentro da lei ou fora da lei. A ciência examina a natureza do ponto de vista do verdadeiro e do falso. São categorias diferentes de pensamento. Na ética, que, no meu entender, é uma ordem acima da ordem legal, pois muitas vezes nós podemos ter a figura do canalha legalista, que se utiliza da lei para fazer canalice. Mesmo na ética, nós não temos a certeza absoluta. Aliás, a certeza absoluta é muito mais filha da fé do que da razão. Se nós olharmos para as correntes de pensamento na ética, desde Aristóteles, com a ética das virtudes, ou passando por Kant, quando ele falava no seu imperativo categórico, numa ética idealista, ou mesmo chegando nos utilitaristas, como foi citado aqui John Stuart Mill, e poderia ser citado também Jeremy Bentham,
nós temos diferenças de opiniões. E a dúvida é a mãe das novas ideias. Mesmo do ponto de vista ético, quando Kant dizia que nós tínhamos que ter um imperativo absoluto, por exemplo, dizer sempre a verdade. Aí vieram os utilitaristas um dia e perguntaram para ele: escuta, o senhor está numa casa escondendo um fugitivo judeu. Bate na porta um soldado nazista e pergunta ao senhor: o senhor está escondendo um judeu? E aí a maioria dos kantianos ficavam numa dúvida cruel. Porque esse seria um ponto em que estaria sendo contrariado a premissa fundamental de que os fins não justificam os fins não justificam os meios. Ou seja, a mentira nesse caso seria alguma coisa útil para salvar a vida de alguém. Que é exatamente o que diz a ética utilitarista. Nós devemos examinar se um homem agiu bem ou agiu mal em função do quanto de bem ele criou para a humanidade, para a sociedade. Eu faço esse preâmbulo para dizer que a ética está um degrau acima da lei. Por exemplo, no escravagismo era legal possuir escravos, mas não era ético. E tanto que com o tempo a lei teve que mudar e teve que acompanhar a ética. Não é? E poderia citar inúmeros outros exemplos, mas não quero estourar o meu tempo. Eu quero apenas dizer, ministro, que eu entendo o Brasil como dois momentos, muito claro, antes e depois da Operação Lava Jato. Entendo também que o senhor não é o único responsável por essa operação. O próprio amadurecimento do nosso povo, a nossa incapacidade de continuar vivendo sobre um regime patrimonialista, uma cumplicidade entre empresários corruptos e políticos igualmente corruptos, sejam corruptos porque querem dinheiro ou porque têm um projeto de poder, levaram a Operação Lava Jato. Ela é fruto da história do Brasil. Ela é maior do que qualquer pessoa realmente. Eu quero apenas, ministro, dirigir uma pergunta objetiva ao senhor. No meio de tantas dúvidas que nos assaltam nessa casa quando nós discutimos, no meio das dúvidas todas que assaltam os grandes pensadores, os grandes juristas, eu vou colocar uma muito simples aqui. O professor Luiz Alberto Varat, que o senhor certamente conhece, é um grande jurista, ele reconhece a impossibilidade da neutralidade do juiz. A doutrina faz uma distinção entre neutralidade e imparcialidade, reconhecendo ser impossível exigir a neutralidade. Vossa Excelência vê distinção entre esses conceitos e, portanto, que seus atos respeitaram a imparcialidade exigida constitucionalmente? Eu gostaria que o senhor dissertasse um pouco sobre essa diferença entre neutralidade e imparcialidade. Ministro com a palavra. Senador Oreovisto, essa é uma discussão bastante complicada no meio jurídico. Não é? No caso do processo penal, é evidente que o juiz, assim como os procuradores, assim como os advogados, assim como os policiais, são seres humanos e eles carregam neles valores, princípios, que vão sempre, de alguma maneira, influenciar na tomada de atos ou decisões no curso do processo. A questão da imparcialidade, não é? A necessidade, por exemplo, do juiz de proferir um julgamento segundo as leis, segundo as provas, independentemente de quem são as partes, que eu acho que é a obrigação principal do juiz. Isso foi observado na Operação Lava Jato desde o início, né? Mantendo-se em todos esses processos, sempre até o final, a possibilidade, né, de proferir um julgamento segundo ali as provas que estavam no processo. As provas eram paulatinamente produzidas no processo, e é evidente que o juiz, tendo contato com essas provas, ele vai tomando paulatinamente a sua convicção. Mas aquela perspectiva de estar aberto para decidir de maneira diferente, havendo uma mudança das provas, isso sempre foi mantido. Isso é do cotidiano dos juízes brasileiros, né? No caso da Operação Lava Jato, eu acho que os números apontados, que coloquei no início dessa exposição, 45 sentenças,
das quais o Ministério Público recorreu 44 vezes. O número de absolvições, se nós vamos colher estatísticas em qualquer vara criminal do país de condenações versus absolvições, normalmente o número de condenações é maiores. Porque quando se formula uma acusação criminal, e aqui eu não estou falando da Lava Jato, mas quando se formula uma acusação criminal em geral, é apresentado a necessidade de apresentar um substrato probatório. E normalmente o Ministério Público, ele não quer perder o processo. Então, muitas vezes, quando ele não está muito seguro da prova, ele não apresenta a acusação, ele perde o arquivamento. Então, normalmente, ele apresenta essas acusações quando ele já tem uma convicção de que provavelmente ele vai conseguir a condenação. Além do que, ele também tem embora seja parte do Ministério Público, ele tem uma vinculação maior, né? Ele não está lá para perseguir ninguém, ele está ali para, vamos dizer, agir como um advogado da vítima, da sociedade. Então também ele normalmente não apresenta, né, acusações precárias. Claro que existem exceções, e mesmo o Ministério Público pode apresentar acusações e ao final requerer a absolvição, por entender que as provas que foram produzidas não sustentam a hipótese acusatória inicial. Mas a regra é que normalmente, em qualquer vara criminal, o número de condenações é usualmente superior ao número de absolvições. E aqui nós temos, como eu destaquei no início da minha exposição, um número substancial de absolvições. Um número, mesmo se nós formos examinar as condenações, teve muitas absolvições parciais. A pessoa acusada por corrupção, lavagem, às vezes absolvida de um dos crimes, condenado só pelo outro. Ou fixada uma pena muito menor do que a pena pleiteada pelo Ministério Público. Então, as estatísticas relacionadas à Lava Jato não mentem no sentido de que não havia qualquer espécie de combinação, conluio ou convergência entre Ministério Público e juízes, magistrados, eu inclusive. Sei que não foi isso que Vossa Excelência afirmou, só estou, né, esclarecendo, aproveitando a sua indagação. Ministro, eu estou plenamente satisfeito e plenamente convencido da sua imparcialidade. Com a palavra, senador Márcio Bittar. Senadora Simone, senador Jorginho, ministro Sérgio Moro, eu entendo que nós estamos, ministro, diante de um crime claro e de um escândalo. Qual é o crime? O crime, claro, é que marginais invadiram e hackearam celular de autoridades no Brasil. Esse é o crime, claro, que não há dúvida. Repetindo, criminosos quebraram o sigilo, invadiram telefones celulares de pessoas que são importantes da República. Quando se acontece isso com o ministro, o que dirá a pessoa simples, humilde, está completamente desprotegida. Esse é o crime, que não provou nada. É um amontoado de palavras, de frases que não prova nada, mas que tem, ministro, o claro objetivo de criar uma revanche às operações de combate à corrupção no Brasil. E qual é o escândalo? O escândalo é esse. É a partir de um crime cometido, se querer, e a retórica é assim. Eu não estou aqui, essa é a retórica, eu não estou aqui contra a Lava Jato. Não se trata aqui de questionar as decisões da Lava Jato. Lógico, ninguém vai dizer na televisão que é contra a Lava Jato. Mas isso é retórica, porque a partir dessa retórica se abandona o fato de que foi cometido um crime e passa a agredir a Lava Jato. Passa-se a achar que este fato, que é um crime, é um fato que deve questionar as decisões da Lava Jato. Vamos recuperar a memória. O Brasil já vivia o maior escândalo de corrupção do Brasil antes da Lava Jato, naquilo que ficou conhecido como mensalão, conhecido, denunciado, processado e condenados. E o que era o mensalão? Uma tentativa clara de pessoas se perpetuarem no poder comprando apoio parlamentar.
Já era o maior escândalo. Mas isso, ministro, não bastou. Continuaram, piorou. Aí veio a Lava Jato. Será que nós esquecemos? Ministro, tem coisas que ainda não saem da minha memória. Pessoas foram pegas com 51 milhões de reais no seu apartamento. E a imagem que vinha na minha cabeça era do tio Patinhas, que ficava mergulhando em dinheiro. Eu disse, mas só pode ser isso. A pessoa deve juntar esse dinheiro todo na sala e se jactar. Pessoas que ocuparam cargos na Petrobras, funcionário, devolvendo 100 milhões de reais. Contas fora do Brasil de 100 milhões de dólares para uma possível manutenção de um projeto de poder, quando alguém deixasse o poder. A roubalheira foi tanta que tudo é recorde, inclusive a devolução. Havia talvez o maior consenso do Brasil. Qual era o maior consenso do Brasil? Quem tem muito dinheiro e poder não vai para a cadeia. Isso era um consenso. Aonde você andasse no Brasil, qualquer pessoa diria isso. O poderoso não vai para a cadeia. E se juntar o poder político com o econômico, aí é que não ia mesmo. E a Lava Jato quebrou esse paradigma. Eu já disse várias vezes, vou repetir. Não fico feliz de ver ninguém ir para a cadeia. Tem uma mãe, tem um pai, tem um filho, mas se não for esse remédio amargo, mas que o Brasil tinha que tomar, aonde íamos parar? E aí, ministro, a neurociência chama de imunização cognitiva. E ela é o que explica que não adianta, Espiridião a mim, que diz que a educação é o fato de você repetir até que a pessoa aprenda, não adianta. As pessoas imunizadas cognitivamente, não adianta o Che Guevara você dizer que ele matou, que o sistema dele matou pessoas, que ele confessou na ONU, não adianta. Não vão, e vão com a camiseta do Che Guevara do mesmo jeito. Pois bem, ministro, então eu quero aqui lhe parabenizar. Tá? Há abusos? Me perguntavam na campanha eleitoral. Existe abuso? Lógico. Qual é o poder que não é constituído por ser humano? Então falha. Não teve um ministro do Supremo Tribunal Federal que, ao ser interpelado por um passageiro no avião, que fez a ele um questionamento, uma crítica, ele não mandou prender e prendeu? Considero que é um abuso de autoridade. E por isso já declarei que sou a favor, declarado publicamente, da gente votar aqui o projeto que criminaliza abuso de autoridade. Mas, ministro, quero fazer duas observações, duas perguntas. A primeira, é inegável que todo esse processo aperfeiçoou a fiscalização no Brasil. Ninguém quer investir em país que a corrupção é desenfreada. Isso ajuda a imagem do Brasil no mundo, a economia do Brasil no mundo, ajuda a criar mais credibilidade, a primeira. E a segunda e última. Senador, se puder fazer a segunda na sua réplica, eu estou sendo rigorosa em relação ao tempo e passou por 15 segundos. Eu peço desculpa a Vossa Excelência. Ministro. Senador Márcio, eu agradeço as suas considerações iniciais. E relativamente à sua pergunta, o que eu diria assim, havia um entendimento antigo, ultrapassado, talvez na década de 70, alguns economistas até diziam que a corrupção, né, em países não desenvolvidos ou em desenvolvimento poderia eventualmente funcionar como uma espécie de graxa para as engrenagens. Esse tipo de teoria hoje é totalmente ultrapassada. A percepção geral é que a corrupção funciona como uma areia para as engrenagens e não exatamente como graxa. Porque a corrupção, e especialmente a corrupção disseminada, ou aquele sistema de corrupção que foi identificado na Operação Lava Jato, acaba, vamos dizer assim, minando a produtividade da nossa economia. Porque ela impõe custos, no caso mais óbvio, a contratos públicos, que acabam, vamos dizer assim, minando, drenando os recursos existentes para a realização, por exemplo, de uma obra pública. Ou, eventualmente, acaba levando com que agentes públicos, na decisão quanto à alocação desses recursos, na decisão quanto a investimentos, tomem as decisões que não são as mais eficientes, mas decisões que tenham em vista os seus interesses privados, seja daquele que paga a vantagem devida, seja daquele que recebe.
Se nós formos examinar o que aconteceu com a Petrobras no período da grande corrupção, nós vamos identificar exemplos claros. Construção lá da refinaria Abreu e Lima, tá? No Nordeste. Ninguém é contra a construção de refinaria, muito menos construção de refinaria no Nordeste. Isso é importante, isso impulsiona a economia. Mas o que nós temos é que os custos dessa construção ultrapassaram em muito qualquer orçamento inicial daquela obra. Salvo engano, dados oficiais, pelo que eu me recordo, era em torno inicialmente de 3,5 bilhões de dólares para a construção da refinaria. Em 2014, a refinaria já tinha custado cerca de 18 bilhões de dólares. Ou seja, quantas refinarias se pode construir se não houvesse essa corrupção disseminada? Tudo aquilo foi vantagem devido à propina? Não, é muito dinheiro. Embora Vossa Excelência esteja com a razão ao lembrar que os valores pagos de propina eram muito elevados, como do gerente que devolveu 100 milhões de dólares. Tá? Mas parte daquilo é propina e parte são decisões economicamente ineficientes, porque se constrói catedrais no deserto que muitas vezes não servem para nada, se não gerar recursos para pagamento de vantagem indevida. Então, os ganhos do enfrentamento da corrupção, especialmente da grande corrupção e da corrupção disseminada, são muito elevados e eu espero que esse seja um caminho que o país persista, apesar das turbulências no momento. Senador Márcio Bittar. Por final, ministro, eu quero dizer uma palavra, uma pergunta e uma palavra. A palavra é que algumas pessoas querem dar a entender que a vossa ida para o Ministério é algo que seria uma comprovação. Eu vejo o contrário, ministro. Eu vejo como uma atitude de grandeza de alguém que abandonou uma carreira para se arriscar nesse mundo instável da política nacional. Parabéns ao ministro. E a última pergunta, a segunda e última, o ministro mandou para cá um pacote. Em que esse pacote pode, a seu juízo, e eu tenho o privilégio de ser relator de um deles, em que, a seu juízo, esse pacote pode ajudar no aperfeiçoamento contínuo do combate à grande corrupção e à bandidagem instalada no Brasil. Ministro. Desde que nós assumimos lá o Ministério, uma das ideias iniciais foi apresentar um pacote de leis que fosse firme contra a corrupção, crime violento e crime organizado, na avaliação de que os três problemas estão relacionados. Então nós separamos ali medidas muito pontuais, mas que nós reputamos eficazes. É um endurecimento seletivo da legislação, mas nós entendemos que em relação a esses três espécies de crime, esse endurecimento é necessário. Tá? E ela envolve tanto um apenamento maior, mexendo principalmente com a questão do regime, também envolve um aprimoramento dos mecanismos de investigação, né? E, por outro lado, também nós propusemos ali, vamos retirar pontos de estrangulamento da nossa legislação processual. Não adianta nada nós termos leis penais duras, né, quando nós não temos um processo eficiente, ou temos um processo que nunca termina. O processo tem que acabar num momento razoável. Nós vimos ontem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo lá os crimes havidos na Boate Kiss, que é ilustrativa, né, da ineficiência do nosso sistema. Até hoje não foi julgado no mérito. Né, aqueles acontecimentos trágicos que, vamos dizer, galvanizaram a atenção do país, até hoje não foram julgados, seja lá para absolver, seja lá para condenar, mas é preciso uma resposta, não? Precisa uma resposta às vítimas. Eu ouvi recentemente, não? Espero que não seja verdade, mas talvez seja verdade, que vários dos familiares das vítimas daquele incidente se suicidaram nesse período. Não? Talvez um dos motivos tenha sido a falta de ver a prestação da justiça. E a nossa responsabilidade do governo e do Congresso trabalhar para que isso possa ocorrer. Nós vamos suspender